Cenário do Bitcoin, ou melhor, eu vou fazer aqui uma projeção para potenciais topos do Bitcoin a partir deste movimento. Não é nenhum tipo de discurso de vencedor pós o fim da partida, mas aí eu te convido a você analisar os nossos vídeos, por exemplo, lá de meados de junho, quando a gente falava sobre potencial movimento do Bitcoin para o ano de 2024. Eu recomendo que você veja, por exemplo, um vídeo que nós soltamos, salvo engano é dia 9 ou é dia 11 de fevereiro de 2023, quando a gente fez toda a projeção para o Bitcoin no decorrer daquele ano. Enquanto umas pessoas pregavam que o Bitcoin não passaria de 30 mil, enquanto outras pessoas pregavam que o Bitcoin não superaria, que o Bitcoin recuaria para casa, por exemplo, dos 12 mil dólares, a gente já falava que muito provavelmente o Bitcoin tenderia a terminar o ano acima da região dos 34 mil dólares. E basicamente aqueles cenários se concretizaram. O cenário atual vai se concretizando, não porque nós prevemos o futuro, mas porque de forma básica tem uma comparação muito simples. Adesão institucional e 2, movimento do próprio ciclo de mercado. Quando a gente consegue analisar junto com o contexto macroeconômico, fica mais fácil de premeditar os potenciais movimentos de forma muito mais responsável. Por exemplo, eu não acredito que o Bitcoin chegará a 1 milhão de dólares neste ciclo. É possível que isso aconteça? Sim, não é impossível que o Bitcoin chegue a 1 milhão de dólares neste ciclo, mas é pouco provável que o mercado cripto ele atinja uma capitalização acima, por exemplo, da marca dos 24, dos 25 trilhões de dólares, né? Onde o Bitcoin teria uma dominância muito absurda, com ele performando somente o Bitcoin com mais de 19 trilhões de dólares para que ele viesse a valer 1 milhão de dólares. Isso tende a acontecer no longo prazo, tende a acontecer. Mas para esse movimento eu vou falar aqui minhas perspectivas a respeito do Bitcoin, fazer uma correlação rápida. Bitcoin acabou de tocar aí próximo da casa dos 100 mil dólares, a depender do decorrer das próximas horas. Nós poderemos ver o Bitcoin superando a faixa dos 100 mil dólares, mas de maneira muito simples, tem alguns vieses que são importantes a gente analisar. E aí surge uma preocupação, o Bitcoin está subindo, mas as altas, umas estão corrigindo, outras não estão subindo violentamente e outras estão até realmente derretendo. Quando a dominância do Bitcoin ela está no talo, né, literalmente, não é que as altcoins não vão performar, mas o Bitcoin sobe de maneira expressiva porque o dinheiro majoritariamente firmou-se, foi dirigido para o Bitcoin. E aí a gente pode ver depois o movimento de deságue nas altcoins, mas inicialmente é natural que o próprio Bitcoin ganhe essa capitalização e depois isso escoe para as altcoins. Isso aconteceu, eu não estava presente, mas você pode olhar de forma métrica através dos gráficos, isso aconteceu no ciclo 2016-2017. Isso aconteceu entre os anos de 2020 a 2021. E agora está se repetindo em potencialmente 2024 e 2025. Isso é completamente normal de acontecer, tá? Então, se você está preocupado porque o Bitcoin subiu de ontem para hoje, as altcoins não subiram. Pô, calma, tá? Mas tal altcoin, Ethereum, morreu. Velho, o Ethereum começou a despertar, o ecossistema das altcoins, todas as altcoins começaram a pampar, né? Até, por exemplo, moedas como o XRP, que é óbvio, aí sobem correlacionadas à notícia, começam a fazer movimentos relativamente violentos para sua capitalização, vale deixar claro. Bom, dito isso, vamos começar analisando aqui, de fato, o cenário do Bitcoin. Antes de começar olhando aqui pelo gráfico semanal, eu quero começar primeiro pelo gráfico de 1 hora. A gente tinha falado na quarta-feira, perdão, hoje é quinta, dia 21 de novembro. No dia 19, nós falamos sobre uma região de acumulação do Bitcoin, tá? Que era justamente essa faixa aqui, pós o topo histórico do BTC, tá? O topo histórico ali sendo marcado na faixa de 93 mil dólares, o Bitcoin começou a fazer um movimento de acumulação. Até lá, nós não tínhamos ainda, essa transmissão aconteceu às 8 horas da manhã, então até lá o Bitcoin não tinha quebrado essa região, só que ficava evidente um movimento onde tínhamos um triângulo ascendente sendo formado no gráfico do Bitcoin. Tá, uma região de topo e os fundos ficando ascendentes. Nós explicamos isso no gráfico de 1 hora. Obviamente, nós estouramos essa região. Normalmente, o que eu faço é pegar o fundo deste movimento, que está aqui na marca de aproximadamente 86 mil dólares, e fazer uma extensão de Fibo contra o topo.
E aqui a gente vai olhar para qual faixa? Cerca de 1618 de FIBO. 1618 de FIBO hoje aponta para 103.906 dólares. Aqui é uma potencial região de acumulação ou de correção de curto prazo. Igual aqui, onde a gente encontra um topo e depois faz um fundo para continuar um movimento ascendente. Aqui é uma região muito interessante. Um outro ponto de equilíbrio é a região dos 99.910 dólares, ou seja, basicamente a faixa dos 100 mil dólares. No gráfico de 1 hora, a gente superou os 50% de FIBO, que aponta para 96.633 dólares. Estamos aí com o Bitcoin performando neste exato momento a 98.158 dólares. Neste cenário aqui, o Bitcoin, agora às 8 horas da manhã da quinta-feira, dia 21, acaba de registrar um novo topo histórico. Então, o movimento do Bitcoin está seguindo de forma, abre aspas, normal. Uma correlação que é importante a gente fazer com isso é da própria dominância do Bitcoin. E aqui a dominância do Bitcoin, só nesta semana, ela está subindo aí 2,7%. É muita coisa quando a gente está falando de dominância de mercado. A dominância do Bitcoin, ela não tende a cair por enquanto. E enquanto nós enxergarmos a dominância do Bitcoin subindo, com o preço do Bitcoin também disparando, as altcoins, nós veremos as performances das altcoins subindo, mas de uma forma mais moderada, ou necessariamente para algumas, fazendo ainda região de acumulação. A partir do momento em que nós enxergarmos a dominância do Bitcoin caindo, contra o preço do Bitcoin subindo, as altcoins aqui começam a performar de uma maneira mais agressiva. Quem é a melhor resposta para isso? A dominância da maior altcoin do mercado, o Ethereum. Tá? Na dominância do Ethereum, a gente vai ver que há 3 semanas atrás, o Ethereum cresceu 8% em sua dominância. O que isso aconteceu? Há 3 semanas atrás, a gente viu movimentos mais expressivos nas altcoins acontecendo. Agora a dominância do Ethereum volta a cair. Tem algum problema com isso? Não, não tem nenhum problema com a dominância do Ethereum cair. Ruim seria se a dominância do Ethereum estivesse caindo contra a dominância do próprio Bitcoin caindo. Isso indicaria um movimento de correção para todo o mercado, coisa que até agora não está acontecendo. De forma simples, como aconteceu em ciclos anteriores, nós estamos vendo a dominância do BTC subir, enquanto o preço do Bitcoin se move, porque majoritariamente o capital que entra no mercado neste exato momento está de forma simples migrando para o Bitcoin. Dito isso, uma coisa que está me chamando muito a atenção é o seguinte cenário: a acumulação institucional. Somente ontem, quarta-feira, né, que foi feriado da consciência negra aqui para o Brasil, não sei se em outros lugares é feriado, tá? Mas aqui no Brasil foi. Né? Ontem nós tivemos aí uma acumulação dos ETFs de Bitcoin, claro, nos Estados Unidos, né, os ETFs à vista, de 773 milhões de dólares. Né, renovando, inclusive, a sua máxima histórica em termos de acumulação, chegando aí a um total de quase 30 bilhões em acumulação de Bitcoin. Neste mesmo cenário, nós vemos o Bitcoin alcançando suas mínimas mais uma vez dentro das corretoras. Ou seja, o saldo de Bitcoins dentro das corretoras é o menor da história, ou pelo menos o menor da história recente. Se a gente fizer uma comparação, uma correlação aí com basicamente os últimos 6 anos do mercado, nós vamos ver que nós estamos realmente atingindo mínimas históricas na região de acumulação do Bitcoin. Um detalhe muito importante, a gente citou isso na última transmissão, que foi terça-feira. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. As pessoas estão preocupadas com movimentos de correção do mercado neste momento, fechamento de gaps. Pessoal, você vai aqui vir para liquidação do mercado. Nas últimas 24 horas, $500 bilhão sendo liquidados. Mas perceba o seguinte, de quem está sendo liquidado esses 457 bilhões, quase $500 bilhão. De quem está sendo liquidado esse dinheiro? Dos longados. O Bitcoin está subindo e quem está perdendo dinheiro é a galera que está apostando na alta. 272 milhões é maior do que 184 milhões. Ou seja, nas últimas 24 horas, perdeu mais dinheiro quem está apostando na alta do que quem está apostando na baixa. Dentro do mercado, de maneira geral. Então, as liquidações elas estão acontecendo porque tem muita gente alavancada. Então, aquelas correções agressivas, de tipo, como a gente já viu, por exemplo, ali do período de março a mais ou menos setembro desse ano, elas não vão acontecer.
tá? Porque a galera tá sendo liquidada. E eu falei sobre isso na terça-feira, que foi o seguinte, pessoal, fiquem atentos a isso aqui. Existe muito, mas muito dinheiro preso na região dos 100 mil dólares. Olha só. Nesse exato momento, a faixa de 98.500 dólares. 98.500 dólares. Vamos pegar o preço do Bitcoin neste exato momento. Bitcoin sendo cotado a 98.268. A máxima histórica do Bitcoin é de 98.384. Somente no range de 98.527 dólares, ou seja, basicamente 200 dólares a mais da máxima, nós temos uma liquidação de 1,7 bilhões de dólares de shortadores. 1,7 bilhões de dólares. É lógico que aqui o cara pode sair adicionando mais margem para aumentar, para expandir essa região de liquidação dele. Mas eu falei sobre isso, que nós veríamos essa liquidação dessa galera próximo da faixa dos 100 mil dólares. Volta lá na terça-feira e você vai ver dizendo: tem mais de 5 bilhões de dólares para ser capturado até os 100 mil dólares. Só que, contrário a isso, veja só. Olha, o preço psicológico de 92.700 dólares. Existe aqui, dos longadores, uma liquidação no Bitcoin de 85 milhões. A maior região, a maior bolsa de liquidez dos longados no Bitcoin está aqui em 92.717 dólares, com um total ali de 84,46 milhões de dólares, tá? Então, perceba, é muito menor do que 1,7 bi. É muito menor que 1,7 bi. Aqui, ó, a limpeza de base do preço atual até aqui vai resultar ali em aproximadamente 1,66 bilhões de dólares. Só uma queda hoje até 91.807 dólares, uma queda até 91.807 dólares, daria ali cerca de 2 bilhões em liquidação dos longadores. Agora, vejam só, o Bitcoin neste exato momento, subindo aqui para a faixa de aproximadamente, vamos colocar aqui um preço de 99.500 dólares. Nós teríamos aqui uma liquidação total dentro do mercado de quase 4 bilhões. Então é natural que o mercado vá consumir mais faixa de liquidez para cima. E, obviamente, nós tendemos a ver essa continuação. Agora, dito isso, já que nós explicamos esse cenário, já explicamos a correlação, porque as altcoins elas não estão subindo de forma tão agressiva, vamos agora para um ponto que é extremamente importante no quesito aqui de projeção de preço. Projeção de preço neste ciclo para Bitcoin, ela pode ser completamente frustrável, porque nós estamos vendo um acúmulo institucional como nós nunca vimos antes. Então você precisa estar atento a isso. Se tudo que eu estou falando está fazendo sentido para você, você deixa o seu like aí, porque vai nos apoiar demais. Vê se você está inscrito aí no nosso canal, isso nos ajuda muito a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E inclusive, se você quiser, também vai ajudar demais, puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pô, vai nos dar muito apoio. Agora, a gente viu o Bitcoin... Me perdoem. A gente viu o Bitcoin no gráfico de 1 hora. E aí, ok, o preço está correspondendo com isso. O cenário de 1 hora ou 4 horas e o diário vai ser basicamente a mesma coisa. Agora eu vou remover todos... Aliás, esses desenhos todos não. Vou remover somente alguns desenhos aqui. Porque eu quero que vocês olhem comigo pelo viés do semanal. No Bitcoin, o gráfico semanal, se ele conseguir fechar acima da FIBO de 50%, perfeito, porque nós teremos muita atração para 124 mil dólares dentro das próximas semanas, que na minha opinião seria aí um teto corretivo. Se o Bitcoin conseguir ter força o suficiente para fechar essa semana acima dos 97 mil dólares, é muito provável que na semana que vem a gente faça algum rebalanceio para oscilar ali um pouco abaixo disso, deixar um pouco de pavio abaixo dessa região, mas muito provavelmente o preço do Bitcoin tende a progredir acima dos 100 mil dólares, tá? Depois disso, é to the moon. Na minha visão, de forma objetiva, acredito que o Bitcoin ele tende a performar entre 157, mais de 150 mil dólares, ou eu sempre falo ali de 160 mil dólares, a próximo dos 210 mil dólares ou dos 200 mil dólares. Entre a faixa de 150 a 200 mil dólares é algo completamente possível para o Bitcoin
performar. Isso porque, primeiro, pegar aqui o CoinMarketCap, tá? Olha só, neste exato momento, o Bitcoin ele tem uma capitalização... Pô, tá em real aqui, aí não dá. Deixa eu só mudar aqui. BRL nada, pô. O USD. Nesse exato momento, o Bitcoin tem uma capitalização ali de aproximadamente 2 trilhões de dólares. 1,9 trilhões nesse exato momento. Essa capitalização, óbvio, se o Bitcoin... Vamos arredondar para 100 mil dólares. 100 mil dólares hoje o Bitcoin precisa de uma capitalização de 1 trilhão 970 bilhões para o Bitcoin chegar a 100 mil dólares. Né? Basicamente aí 40 bilhões a mais da capitalização atual. Dito isso, o Bitcoin para chegar a 200 mil dólares em teoria, dobrar essa capitalização. De 2 para 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares dentro de uma performance onde o Bitcoin corresponda com 50% de dominância, que não é o cenário atual, nós teríamos um mercado chegando a 8 trilhões de dólares. Então é completamente possível, neste movimento atual de mercado, nós vermos uma performance do Bitcoin próximo dos 200 mil dólares. Só que pela primeira vez a gente tem a entrada do verdadeiro institucional no mercado, diferente daquele institucional de 2021, que era as Venture Capitals. Nós estamos vendo as principais instituições financeiras do mundo se posicionando em Bitcoin. Então é óbvio que nós tendemos a ver uma performance, ou poderemos ver uma performance mais extraordinária, com Bitcoin performando acima dos 3, 4, 5 trilhões de dólares. Bitcoin hoje, próximo de 5 trilhões de dólares em termos de movimentação de mercado, nós estaríamos vendo o Bitcoin a $500 mil por unidade. Então, é possível que isso aconteça? Sim, é possível que isso aconteça. É provável? Não, não é tão provável que isso... Perdão, 400 mil dólares. Não é provável que isso aconteça, tá? É improvável que isso aconteça, mas é completamente possível, tá? Nós enxergarmos esse tipo de movimento para o Bitcoin. De forma simples e aqui por projeção, o Bitcoin, ele sempre na sua história, depois que supera o topo histórico, iniciando a bull run, uma corrida de alta, ele sempre superou a região de 1618 de Fibonacci na extensão de fundo de mercado contra topo. Ele sempre superou essa região. Aqui, ó, por exemplo, a gente pode pegar 2017, esse aqui é o topo histórico de 2017, onde o Bitcoin chega lá a quase 20 mil dólares, né? E o fundo lá nos 3 mil dólares. Parabéns para quem viveu esse momento aqui, tá? E se a gente pegar aqui uma extensão de Fibo de fundo contra topo, o Bitcoin, ele conseguiu no ciclo anterior, a gente vai ver aqui, que o Bitcoin conseguiu tocar na 2618 de Fibo, superou a 1618 e tocou na 2618, chegando ali, inclusive chegou acima dessa região que foi os 69 mil dólares. E se a gente for olhando, porque aqui eu estou olhando pelos dados da Binance, se a gente for olhando mais para trás, sempre o Bitcoin superou a 61618 de Fibo por ciclo. Quer dizer que neste ciclo vai ser mais... vai acontecer isso? Não quer dizer, mas a probabilidade da gente ver o Bitcoin performando acima dos 150 ou próximo dos 200 mil dólares é extremamente alta, tá bom? Fica aí a minha opinião a respeito do Bitcoin para este cenário atual, tá? E se eu queria saber também, é claro, a sua opinião aí através dos comentários. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, confere aí se você já deixou o like, está inscrito no nosso canal. E rapidamente, um convite para você conhecer o nosso SensoScript. É o projeto onde basicamente você vai ter acesso à minha carteira de investimento a longo prazo e também todas as nossas operações em mercados futuros. Sinais de compra e venda que a gente manda lá diariamente. Além, é claro, de um curso completo para que você aprenda a como operar, como proteger o seu capital e, claro, criar uma carteira de forma exponencial para os seus ganhos. Bom, mais uma vez, muito obrigado por você ter estado aqui conosco. E, é claro, eu vou deixar agora 2 recomendações de vídeo para que você possa continuar aprendendo mais sobre o mercado. No mais, se tiver alguma dúvida, manda através dos comentários. É só o começo. Que Deus abençoe e multiplique o teu patrimônio. Até o nosso próximo vídeo.